Tudo bem, turma do 7º B? Estamos aqui de novo e hoje eu vim falar com vocês sobre as atividades que eu enviei para vocês fazerem nessa semana, durante essa semana, do dia 13 ao dia 17, tá? Então agora eu vou gravar um vídeo para vocês, estou gravando esse vídeo que fala sobre o enredo. Eu quero explicar para vocês bem isso, para que vocês entendam. Vocês já fizeram algumas atividades anteriores sobre isso, eu mandei correção. E aí agora eu tô vou colocar de uma forma mais explicativa aqui, se ficou alguma dúvida ainda, para vocês já tirarem, tá bom? Então vamos lá. O que é o enredo? Toda história que a gente conta, toda história, ela pode ser uma história em quadrinhos, ela pode ser uma tirinha, ela pode ser a história de um livro, por exemplo, o livro que vocês estão lendo lá do Shakespeare, né? Ela pode ser um artigo, qualquer tipo de história contada, qualquer tipo de narrativa, ela tem essa mesma estrutura, todas elas. Como que é a estrutura então de um enredo? O que é um enredo? Toda história ela tem a sua situação inicial, ela tem um conflito, que é uma complicação, ela tem o clímax, que é o ponto máximo de tensão da história, e ela tem um desfecho, que é a situação final. O que seria isso exatamente então? Às vezes a gente pode encontrar em algum texto ou algum exercício lá, qual que é o desfecho da história? Qual que é a situação final da história? Tá? Então o que é isso? Se você olhar numa tirinha ou numa história narrada qualquer, de história em quadrinhos, que foram alguns exemplos lá que tem na apostila, que eu passei atividades para vocês fazerem, dá para a gente pensar da seguinte forma: a história, ela sempre começa de alguma forma. Então tem histórias, por exemplo, de filmes, que você percebe que começa já com um conflito, com alguma coisa acontecendo, né? Aquela coisa emocionante ali. De qualquer forma, aquilo ali é a situação inicial, e ela já pode ser o conflito da história. Agora, tem histórias que começam assim: era uma vez numa chácara bem distante, onde morava uma garotinha, tal. Então a situação inicial da história é essa. Ela está contando o início da história, tá? E o que é o conflito? Esse conflito, como eu falei, ele é depois que a história está acontecendo, acontece alguma coisa ali que saiu da rotina da história. Ali é o conflito, tá? Então quando a gente está vendo a história na tirinha, por exemplo, ou na história em quadrinhos, no momento que tem um quadrinho, que acontece alguma coisa que muda a rotina, ali é o conflito, tá? Então pode acontecer desse conflito e da situação inicial vir juntos, tá? Então preste bastante atenção nisso. Você está lendo a historinha e você vai ver, ó, no início dessa história já houve um conflito, ela já começou com o conflito. Ou tem histórias que não, que começam naquela calmaria, tudo está muito normal da cidade e de repente acontece alguma coisa, né? De repente aquela cidadezinha calma, onde morava uma garotinha, num lugar tranquilo, de repente eles escutam um barulho muito alto e aí, quando eles percebem, é um gigante chegando na cidade. Então aí é o conflito, tá? Aí nesse momento começou o conflito, saiu da rotina da história, ok? E o que seria então o clímax? É o ponto máximo de tensão. O que é isso? Então o clímax da história é aquele momento em que aconteceu o principal da história, aquilo que fez com que fosse o maior conflito da história. Por exemplo, se esse gigante chega e aí todos da cidade se movimentam para recuperar a cidade, sai correndo, pega suas coisas, aquela confusão, e de repente vai um homenzinho da cidade, começa a lutar com esse gigante, e de repente ele ataca uma flecha na testa do gigante, e o gigante cai desmaiado. Ok, então esse é o clímax, esse é o momento que aconteceu o maior ponto de tensão na história, tá? Prestem atenção em tudo isso que eu estou falando, porque vocês vão fazer atividades com isso, usando o paradidático de vocês, tá? O livrinho do Shakespeare que vocês estão lendo.
Então prestem bastante atenção em cada detalhe que eu tô falando para vocês conseguirem fazer essa atividade utilizando o paradidático, tá? Que eu vou passar ainda para a próxima semana, ok? Nessa semana eu passei alguns textinhos e algumas histórias em quadrinhos que é para vocês conseguirem fazer essa análise. Onde que está a situação inicial, onde está o conflito da história, onde está o clímax, tá? Então é para vocês exercitarem. E o desfecho? O que é o desfecho? O desfecho é a situação final. O que é a situação final? É como que a história acabou. De jeito que ela acabou. A gente sabe que tem histórias que não acabam, né? Hoje a gente assiste muitas séries e de repente ali, nossa, acabou, mas não acabou. Sempre fica alguma dúvida às vezes no final da história. Mas mesmo assim, aquela dúvida é o desfecho, tá? O desfecho da história é no momento que essa história terminou. Mesmo que tenha ficado alguma dúvida do que aconteceu com a mocinha ou com o personagem principal, se ela morreu ou não. Nesse caso do gigante que chegou na cidade, de repente pode ser que ele levante, todo mundo fique com medo e acaba a história. Você não tem certeza se o gigante vai matar todo mundo ou se realmente ele vai ficar bonzinho, né? Então, o desfecho é aquele momento que a história acaba, independente do que aconteceu ou não com a personagem, tá bom? Então, conseguiram entender isso? Conseguiram captar? Então, todo o enredo é o que então? É toda uma estrutura de uma história. E toda a história ela tem o seu enredo. O que é o enredo da história, então? Ele começa com situação inicial, existe um conflito, existe um clímax, que é um ponto máximo de tensão da história, e existe um desfecho, que é a situação final. Ok? Vocês fizeram atividade na apostila, e eu mandei mais atividades para vocês fazerem essa semana para trabalhar mais um pouquinho isso. Espero que vocês tenham entendido essa parte com a minha explicação. Se vocês ainda ficarem em dúvida, não tem problema. Pode entrar em contato comigo ou pelo WhatsApp. Podem ir falando comigo. Tem alguns alunos que já estão falando comigo, já estão tirando dúvida. Legal, tá? Não fiquem tímidos de perguntar. É como se vocês estivessem na sala de aula com a Pro, tá bom? Eu não quero que vocês voltem depois com dúvidas sobre esses assuntos. Então podem perguntar para mim, pode mandar o WhatsApp, pode falar comigo, se quiser mandar vídeo também. Eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Então, por hoje é só essa a primeira parte da primeira semana das atividades de vocês, tá bom? Um beijo para todos, fiquem com Deus.